Fala. Bom dia, senhoras e senhores. Eu sou professor de Sociologia na Universidade de Brasília. Quero dizer que eu me sinto muito honrado de poder participar desse debate. Eu acho que o Frei Davi teve uma grande ideia ao propor isso ao Senado, que a gente pudesse estar discutindo isso. Quero cumprimentar o senador Hélio José, que está conduzindo nossos trabalhos. Quero cumprimentar a nossa jornalista, que representa uma coisa concreta do trabalho do Cafro, e o Frei Davi, que é um companheiro de décadas. A gente se conhece já há algumas décadas, desde a década de 70. O que eu queria chamar a atenção dos senhores e das senhoras é que o processo de luta do movimento negro, ele se materializou nos últimos anos em algumas ações muito pontuais sobre as quais eu quero discorrer, e eu quero mostrar para os senhores como é que isso vai nos afetar diretamente, né? A primeira coisa que eu queria chamar a atenção é que infelizmente, a gente não está aqui com a presença nem de nenhum membro do governo. Praticamente tem a sociedade civil e o representante do Senado. Mas era importante registrar que, graças ao empenho e à luta de militantes do movimento negro nas últimas décadas, a gente conseguiu implementar a ideia, o paradigma dos programas de ações afirmativas. Então, isso não foi alguma coisa que surgiu a partir de 2001 e tal. Desde os anos 50, já no primeiro Congresso do Negro, feito e articulado, organizado por um ex-senador dessa casa, que foi o nosso querido Abdias do Nascimento, ele já propunha medidas que pudessem dar um certo amparo à população negra. Essas medidas só foram conquistadas a partir do início do século XXI. Então, nós passamos durante o século inteiro denunciando que havia racismo no Brasil. Só no século XXI que a gente conseguiu materializar. E a gente concentrou, basicamente, a pedido de medidas dessas afirmativas no campo da educação. Então, basicamente, ele disse para a nação: olha, nós queremos que os nossos jovens estudem. Nós queremos que eles estudem nas universidades públicas, queremos que haja uma reserva de vagas para estudantes poderem participar. Isso foi um processo sofrido, doloroso, que foi de universidade para universidade. A universidade com a qual eu trabalho, ela foi a primeira universidade federal a ter um programa de ação afirmativa. Ela foi a universidade do qual ela passou por uma luta dentro do STF, Supremo Tribunal Federal. Nós ganhamos a causa de ação afirmativa com 10 votos a 0, 10 votos a 0. Ou seja, é uma comprovação de que nós, desde o início, nós tínhamos clareza de que a nossa proposta era constitucional e que a nossa proposta, quando foi submetida à mais alta corte do Brasil, ela foi conquistada. A partir daí, as universidades lentamente foram realizando seus programas, até que nós tivemos a promulgação da lei em que todos os estabelecimentos de escolas públicas no nível federal também tivessem cotas fixadas. Qual que é o problema? O problema é que, ao longo desses 10, 15 anos de acompanhamento de programas de ação afirmativas, a gente aprendeu uma coisa: nenhum programa de ação afirmativa funciona por si só. Você precisa ter um monitoramento. Se você não tem monitoramento, vai haver falha e vai haver também problemas de desvio, porque a gente genuinamente achava que as pessoas que não iam se apresentar como não negras para o nosso programa. Pelo contrário, a gente tem mostrado que, se você não tem monitoramento, as pessoas vão burlar a lei, vão esquecer que isso é para negros e vão tentar definitivamente derrubar nossas propostas. Qual que é o problema? Vou pegar um exemplo concreto. São Paulo. São Paulo recentemente fez um concurso para procuradores. Então, vocês sabem que o concurso de procuradores é um dos concursos mais bem valorizados e tal.
que aconteceu? Nada menos de que 7 ou 8 pessoas que não eram negras tentaram entrar nas vagas de população negra. Se não fosse a vigilância do movimento negro, nós perderíamos essas vagas nesse sentido. Agora, vamos acompanhar a nossa última grande conquista, que foi a lei que criou a obrigatoriedade de que nos concursos públicos federais também tenha vaga. Vocês acreditam que, sem monitoramento, nossas vagas serão preenchidas por negros? A nossa experiência, tanto na Universidade Federal como em vários concursos que eu participei, ela não será preenchida só por negros. Haverão pessoas que, de alguma forma, vão tentar burlar, vão tentar nos perpassar nesse processo. Agora, vai nos afetar diretamente esse processo. Mas o que precisa, então? Precisa que haja monitoramento. E uma coisa interessante, você não vê nenhum ministério, vou dizer nenhum ministério hoje, se preparando efetivamente para os concursos em relação à inclusão da população negra. Então vai ficar assim mesmo, você vai lá, declara e faz a prova e tal, e depois você vê o resultado. Não, você tem que acompanhar esse processo. Se você não acompanhar, e acompanhar o processo implica o quê? Implica você ter recursos. Se você não tem recursos para acompanhar, então, e você não acompanhar esse processo, nós vamos fracassar. A nossa grande luta, que foi de décadas, para que a gente pudesse implementar programas afirmativas, nós receberemos um grande fracasso, porque a gente percebeu que lutamos, morremos na praia, porque efetivamente os negros não conseguiram chegar lá. Vou dar para vocês um exemplo concreto. Desde 2004, 2005, veja só, nós começamos a discutir um programa de ação afirmativa, chamado Programa de Ação Afirmativa para a Carreira Diplomática. Esse programa foi um programa feito às duras penas. A gente começou a discutir isso desde Durban. Desde Durban a gente conseguiu fazer e tal. Esse programa, até o ano passado, era um programa de sucesso. Nós, todos os anos, os únicos negros que conseguiam chegar na carreira diplomática eram aqueles que tinham um apoio efetivo do programa de apoio com bolsa para carreira diplomáticas. Esse ano não tem programa. Não há programa. Não há programa, não há nenhuma manifestação do Ministério das Relações Exteriores em relação a isso. E tem mais, e também não há nenhuma manifestação de como é que eles vão implementar os 20% que nós temos direito, segundo a lei federal e tal. Não há. Então é o seguinte, o primeiro impacto que nós vamos ter, concreto, eu estou mostrando concretamente o seguinte, esse ano, depois de 10 anos de programa, o Ministério das Relações Exteriores simplesmente não diz nada, absolutamente nada, se vai continuar com o programa ou não. Então, isso significa o quê? Que aquela porta que nós tínhamos para poder corrigir a questão fundamental que nós levantamos isso durante o século XX inteiro, que não havia diplomatas negros, de novo nós estamos sendo derrotados. Retrocesso. Ou seja, não há efetivamente uma manifestação, vamos manter com o programa. O único programa federal que tinha dinheiro. O único programa federal que tinha dinheiro para manter a bolsa, porque para você se preparar para o curso da carreira diplomática, você precisa ter muito dinheiro, porque você tem que pagar cursinho, comprar livros e tal. É um processo muito custoso. Então, essa porta, ela foi trancada para nós. Até agora, o Ministério das Relações Exteriores não se manifestou. Eu não vi nenhuma manifestação da CEPI, não vi nenhuma manifestação Palmares, de absolutamente ninguém em relação ao que vão fazer com o Programa de Ação Afirmativa, que foi conquista nossa durante o século. Vou dar para vocês um exemplo. Nós passamos o século XX inteiro sem ter um diplomata que chegasse a embaixador. Vou repetir. Um século inteiro a gente não teve um diplomata e tal. Quando a gente começou a ter o programa, no primeiro exame, a gente conseguiu colocar um diplomata na carreira diplomática, graças ao nosso programa. Então, nós estamos perdendo mais essa chance. Mas vamos continuar a discutir qual é o impacto em relação a isso. Então, fica claro o seguinte, nossas conquistas estão na janela, ou seja, se a gente não fizer mobilização e se o governo efetivamente não fizer a obrigação de acompanhar esses concursos, nós fracassaremos na nossa luta pela implementação de ação afirmativa. Segundo ponto, qual é a primeira bandeira hoje que em qualquer lista, qualquer programa, qualquer página na internet, o movimento negro apresenta? Qual que é? É a luta do combate ao quê? Ao genocídio da população negra. Qualquer um você coloca isso. Vamos ver o seguinte. Qual é o programa que o governo brasileiro apresentou para combater o genocídio da população negra? Real. É um tal de Juventude Viva.
correto? Juventude Viva. Um programa com pessoas muito bem intencionadas, mas pelo nome você já pensa, por que Juventude Viva e não Juventude Negra? Foi um debate que eles tiveram internamente, ou seja, era a Juventude Negra, mas como era uma questão muito afirmativa, puseram um nome mais tranquilo, Juventude Viva. Mas tudo bem, vamos continuar com o nome que deixaram. Qual é o problema? O problema é o seguinte, vocês aqui nessa sala só têm jovens. Vocês me digam uma ação concreta de combate ao genocídio da população negra pela Juventude Viva. Um só. Se você vê o silêncio da sala, não tem. Você tem vários programas parados, programa de iluminação, programa de cultural, mas você não tem um programa efetivamente que combata, porque os dados que são apresentados ano a ano em relação aos homicídios envolvendo a juventude negra, eles são crescentes, não se alteram. Então, como é que você tem um escândalo desse, população jovem morrendo, aos milhares, você vê nos discursos, todo mundo reafirmando isso e tal, mas qual é o programa efetivo que faz essa curva mudar? Não há um programa concreto que vá direto no problema. Pelo contrário, o único programa, única proposta que estão apresentando, e esse programa tem tomado o país qualquer, é de aumentar, é diminuir a maioridade penal. Ou seja, a resposta para combater a nossa genocídio da população negra, o que é? É colocar mais jovens, mais cedo, no sistema penal. Então, o debate que hoje toma a sociedade brasileira é diminuir a idade penal. Mas você não vê o mesmo empenho no combate à violência, em que milhares... Aqui nessa sala, você pode perguntar, todo mundo tem um parente, um amigo, em que morreu numa situação trágica. Então, num momento de crise como esse, de desemprego, o que vai acontecer conosco? Vai aumentar o número de pessoas, porque não há, efetivamente, um programa para valer, para combater isso. Pelo contrário, você tem um debate para, efetivamente, você diminuir a maioridade penal. Ou seja, então, ao contrário, nós vamos colocar mais jovens negros dentro do sistema penal. E, aliás, com mais tempo ainda por cima. Então, essas são as duas... Eu já disse a primeira questão, ação afirmativa. A segunda questão, que é a pauta principal da população negra, que é o combate ao genocídio da população negra, esquecem. Esse programa Juventude Viva, que tem um orçamento reduzido, vai reduzir mais ainda, pelo contrário, não tem dado conta para responder efetivamente o que é que nós queremos com esse dado que é escandaloso, que agora, recentemente, a Anistia Internacional até incorporou nas suas grandes lutas pelo combate à violência, colocou a questão do que é escandaloso. O número de jovens negros que morrem anualmente no Brasil é uma coisa muito violenta, em que vai se passando. Não há uma resposta da sociedade em relação a isso. Agora, vamos pegar o outro ponto, que é o ponto da população negra também, a pauta. Qual que é outro ponto? O que é? Titulação das terras quilombolas. Esse é outro ponto. E titulação de terras quilombolas você não faz com discurso, você tem que fazer com recurso. Agora, a velocidade com que se tem titulado as terras, as nossas terras chegam de 3 a 4 mil terras de quilombolas reconhecidas. Se for no ritmo que tem sido feito as titulações nos últimos anos, talvez a gente passe o século XXI inteiro sem conseguir titular as terras todas. Então, se a gente ainda tem uma redução ainda desses valores em relação ao que tem que ser feito para titular as terras quilombolas, a consequência é assim, a gente vai passar o século XXI e o XXII e as terras quilombolas ainda não serão tituladas. O que significa não titular a terra quilombola? Significa que o indivíduo vai continuar numa relação de trabalho servil, porque a terra é dele, ele tem que trabalhar para outro, ele vai ter que abandonar a terra, enfim. A situação dos quilombolas vai piorar, ou seja, já era ruim, vai piorar em relação a isso. E, por último, que eu quero chamar a atenção, eu sempre digo isso e vou afirmar aqui, é o seguinte, não pense que as questões de racismo, elas vão diminuir nos próximos anos, graças aos nossos avanços. Pelo contrário, a tendência, todas as curvas que nós estamos construindo, elas apontam o seguinte: os casos de discriminação racial tendem a crescer. Primeiro, a gente, cada vez mais você tem mais jovens, mais gente chegando na classe média e mais gente entrando em espaços que antes não havia. Então, consequência, você vai ter. E é simples, vou pegar um exemplo concreto. Toda vez que tem jogo de futebol, para vocês verem como é que a coisa é delicada. Toda vez que tem jogo de futebol aqui no nosso campo Manuel Garrincha,
Sabe o que acontece na delegacia de polícia? Aumenta o número de crimes raciais. Por quê? Evidente, as pessoas vão lá, começam a extravasar e começam a atacar abertamente a população negra e tal. Conclusão, aí tem sempre uma pessoa que diz não, isso está errado, vão para lá. Então é o seguinte, não se iludam. A situação, a partir desse reajuste econômico, ele vai só piorar. Um outro exemplo. Quem estava na televisão assistindo o anúncio do reajuste fiscal, lembra de uma situação que aconteceu, foi o seguinte. Um jornalista perguntou para o ministro da Fazenda, do ministro do Planejamento, o seguinte, escuta, por que não diminuir o número de ministérios para que a gente ache uma redução de despesas e tal? Qual foi a resposta dele? Ele falou, não vai ser necessário, porque, efetivamente, aí, quais são os ministérios normalmente nominados para poder serem retirados da esplanada? Secretaria da Mulher e Secretaria de qual? Igualdade Racial. Então é o seguinte, a secretaria, hoje há uma discussão aqui no Congresso de que tem que diminuir ministérios. Quais os ministérios que vocês acham que vão sumir se houver uma reforma nesse sentido? Será o da população negra e será o da mulher. Só não há, porque é uma mobilização. E sabe qual é o argumento que o ministro disse? Falando assim, os custos para a existência desses ministérios é muito pequeno. Então, espera um pouquinho. Se é pequeno, quer dizer o seguinte, que não há dinheiro para fazer política para nós. Se já era pequeno, vai ser menor ainda, então. Então, as estimativas dizem que mais de 50% do orçamento da CEPIR pode ser reduzido com o reajuste. Então, é o seguinte, se nós não temos ainda um grande projeto em que combata a desigualdade racial e que possa reverter esse quadro, nós construímos a duras penas um projeto de inclusão que era o quê? Ações afirmativas. Eu estou mostrando para vocês que esse programa, sem monitoramento, tende a fracassar. Então, é um problema número 1. Então, quem vai fazer o monitoramento diz até hoje que ninguém diz absolutamente nada. Segundo ponto, a questão do programa que mais afeta a nossa população, que é o direito à vida, também é um programa que não terá recursos, deverá ter menos recursos. E o terceiro programa, que é o programa de quilombos, evidentemente, esse vai sofrer também com esse impacto desse reajuste. Então, quem é que vai sofrer mais com relação a isso? É a população negra. Com o perigo ainda, de no apagar das luzes, a gente desaparecer a CEPIR. A CEPIR não está aqui hoje, ela montar, porque se ela não tiver mobilização na população negra, ela vai desaparecer. Então, eu termino a minha fala dizendo o seguinte, para que a CEPIR e as nossas lutas pelas ações afirmativas, pela titulação de terras quilombos, pelo direito à vida da população negra, a gente tem que efetivamente manifestar o nosso descontentamento em relação a essas últimas medidas do reajuste fiscal. Muito obrigado.